Agora sim, pessoal. Vamos tentar por aqui. Acho que vai dar certo. Minha internet tinha caído, já mudei de lugar. Enfim, agora vamos lá. Esperar vocês voltarem. Oi, Nivian, tudo bem? Bem-vinda, querida. Oi, tia. Agora me manda um convite aí que acho que vai dar certo. Vamos lá. Enquanto o povo vai chegando. Já autorizei. Aê! Agora deu certo. Que Aleluia! beleza. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa noite. Para o pessoal entrar. Uhum, vou mandar Avisa. uns convitinhos enquanto isso. Sim, vamos. Vou começar aqui a enviar já. Mandar aviãozinho para todo mundo. É, na quinta tentativa, mas agora vai. Aham. Então, é que às vezes funciona melhor no 3G do que no Wi-Fi. Sim, aham. Muitas vezes eu usava mais o 3G mesmo para fazer live. É, pois é, eu já ouvi mais gente falando isso, que é melhor. Aham. Uhum. Vou mandar os Oi, convites. mãe, Tânia, tá chegando. Vamos lá. Vou falar de novo aquela introduçãozinha, só para ficar Sim, gravado, então. sim. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre Reiki, barra de Axis, biomagnetismo. São todas terapias alternativas que eu busquei, eu fiz. Eu fiz com a Débora, que tá aqui com a gente. A tia E Débora. com a tia Débora, eu conheço ela do Arco-Íris ainda da época. E depois ela começou a fazer esse tipo de atendimento. Surgiu a minha necessidade, principalmente no período da pandemia, que eu comecei a ter bastante insônia. Foi um período que pesou bastante para muita gente, né? Para mim também pesou, ficar em casa só. E foram essas terapias que me ajudaram a voltar para os eixos, tomar um rumo de novo. A barra de Axis fez muita coisa assim em mim. Eu não sei explicar diretamente como ela funciona, mas eu sei que funciona porque depois que eu terminei as 5 sessões eu tive resultados. Então, assim, é muito bom. E o biomagnetismo eu busquei quando eu tive Covid. Depois, para dar uma equilibrada no organismo de novo, porque o Covid ele machucou bastante assim, o meu organismo em vários sentidos. Então, foi muito bom também. E agora eu deixo a tia Débora explicar o que é cada um. Então, tá joia, Nath. Primeiramente, gratidão pelo convite. Já estava com saudade de fazer live, já estava assim, caçando alguém para fazer uma live comigo. Preciso fazer live. Gratidão a todos que estão aqui. Para quem não me conhece, me chamo Débora Regina, sou terapeuta integrativa. Trabalho com terapias energéticas, né, como a Nath já falou, que é o reiki, barra de axis, biomagnetismo. Dentro do biomagnetismo, tem duas vertentes, que é o biomedicinal e tem o desbloqueio emocional magnético também, que é uma vertente da microfisioterapia, né? E como, assim, bom, eu e a Nath, a gente se conhece há muito tempo, eu sou tia arco-íris dela, né? Fui preceptora Aham, mãe, enfim, muito tempo dentro da Ordem Internacional do Arco-Íris sim. para Meninas. A Nath fez terapia comigo, a mãe, o irmão, as tias, as primas. Todo Então, mundo. assim, foi muito grandioso para mim, porque a melhor propaganda é a própria cliente, né? A pessoa veio, viu o resultado e trouxe outro, indicou outro, né? Então, isso é muito legal. E essa questão, tudo começou, eu comecei a trabalhar com terapia em 2019, mas a pandemia eu falo que veio assim para me empurrar, né? Que era um momento assim que estava todo mundo com medo. O medo gera muita coisa, né?
Então, as pessoas tinham medo de pegar Covid, de morrer de Covid, de perder entes queridos com Covid, medo de não dar conta, medo do home office, medo de perder emprego, medo, enfim, Sim. infinidade de medos, né? E Uhum. esses medos trouxeram o quê? Trouxeram ansiedade, trouxeram insônia, trouxeram síndrome do pânico, né? Muitas Uhum. questões relacionadas à insegurança. Então, assim, para mim foi muito bom nesse sentido, né? Porque a pandemia me ajudou muito a abrir o leque, atender muito mais pessoas, ajudar muito mais gente, né? Uhum. Então, assim, falar um pouquinho sobre as técnicas, né? Que a Nath conheceu todas elas aos pouquinhos, né? Sim. Primeira, eu sempre, quando eu vou atender uma pessoa a primeira vez, eu faço um questionário que é uma anamnese terapêutica. Boa noite, Dilson, meu amigão tá aqui. Abraço, saudade, povo de Toledo. Então, eu faço uma anamnese terapêutica, onde é um questionário com 30 e poucas perguntas. Ali eu consigo já ter uma linha de trabalho, né? O que a pessoa está precisando no momento, né? Então, Uhum. geralmente eu começo, a gente fala terapias integrativas, porque eu conheço várias técnicas e uma vai complementando a outra, né? Uhum. Então, não consigo hoje, vamos trabalhar só isso, só aquilo. Não, eu cheguei no nível mestre reiki, né? Então, o reiki está comigo o tempo todo em tudo que eu fizer. Em tudo que eu botar a mão, o reiki está junto, né? Sim. Então, assim, alguém escreveu antes que conheceu o reiki, mas acho que foi antes de cair ali a conexão, Acho não que era lembro a agora. Lu que acabou de entrar. Não me recordo quem escreveu, né, que já conhecia o Uhum. reiki, né? O reiki é uma técnica milenar criada no Japão pelo mestre Mikao Usui, ele que canalizou os símbolos do reiki, né? Não sei se algumas pessoas aqui conhecem a Lalo. Algumas pessoas aqui conhecem a religião messiânica, né? A igreja messiânica, que também é do Japão. Uhum. Lá eles fazem esse trabalho em posição de mãos em alguns pontos do corpo para equilíbrio, né? E esse equilíbrio em todo, a gente fala que são equilíbrio nos 4 corpos, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Uhum. Então, o reiki nós temos vários pontos de energia no corpo, mas os principais trabalhos no reiki são os 7 chakras, né? Que é o coronário, topo da cabeça, o frontal, laríngeo, cardíaco, que é no coração, plexo solar, que é o estômago, o esplênico, que é na região umbilical, e o chakra básico, que fica lá no períneo, né? Então é feito só em posição de mãos, assim, sem encostar no corpo da pessoa, nesses pontos, né? Primeiro eu vou fazer pela radiestesia, saber aonde que está o desequilíbrio, né? Que área da vida, enfim, da saúde, porque o reiki ele vai trabalhar todas as áreas da vida, né? Onde que está o desequilíbrio e ali eu vou fazendo a aplicação, a imposição de mãos, né? Eu faço Uhum. a sincronização com os sinais, né? Trazidos pelo mestre Mikao Zu. Sintonizei a minha mão, esquenta, né? A mão vai canalizando e faz a troca de energia naqueles pontos necessários. Também é feito tô com uma dor no quadril, no joelho, no calço também, faz a aplicação do reiki naquele local específico, né? Então, o Uhum. reiki, assim, é sempre a técnica que eu vou usar de entrada para qualquer coisa que precisar trabalhar, né? Porque o reiki, ele é bem poderoso, eu tenho muito feedback, muitos resultados incríveis usando o reiki, né? E Sim. depois que eu virei mestre, então, assim, ficou mais forte ainda, então, as coisas estão mais canalizadas agora, sabe? Ai, que E legal. a Nath fez comigo, né? A Nath, a mãe, todo mundo, né? Foi bem, Uhum. bem legal. A gente trabalha bastante. Eu vou dar uma lida rapidinha aqui, tá? Só para as pessoas Uhum. entenderem um pouquinho, assim. Por exemplo, vamos aqui. Chakra coronário, que é no topo da cabeça, né? Ele tem uma ligação com a essência da alma, vontade e propósito espiritual, missão da alma, sentido de vida. Quando a pessoa está assim, no momento dela que ela não sabe onde que ela vai, né? Decisões que tem que ser tomada, né? Então a gente trabalha muito isso, que é a glândula pineal, né? No topo da cabeça. Uhum. Ah, você tinha comentado, quando eu fiz, você tinha comentado também que é o chakra do acesso divino também, né? E eu Ligação com lembro Deus. que e eu lembro que esse
e o laríngeo eram os que mais estavam desequilibrados quando eu fiz a sessão. Olha E só. eu fiquei assim, nossa, porque o laríngeo eu tinha entendido, mas o coronário eu não tinha entendido. Eu fiquei assim, nossa, Aham. mas na época eu não estava pensando em mudar de profissão ainda. Olha só. E E tem tudo a além ver. disso, eu tava assim, ai, mas nossa, eu rezo bastante, eu converso com Deus, sou uma pessoa que tem uma espiritualidade, né, aguçada. E aí, quando eu fiz a minha constelação, eu pude ver que eu tinha um elo muito enfraquecido com o meu pai, né? E o pai e a mãe são os portais sagrados, então eu não tinha acesso, na verdade. Uhum. Então depois para mim foi fazendo muito sentido. É porque é bem isso, né? O pai é Deus, né? Deus é nosso pai também, né? Então tem Uhum, muito forte ligação. Então o coronário é bem o espiritual mesmo, né? E sim. você falar agora do teu laríngeo, né? Onde você está hoje? Olha o que você está fazendo hoje. Olha o Pois é, tanto de bloqueio que teve em teu laríngeo, né? Você está aqui fazendo uma live agora, né? amei. Bem isso. Nossa, é incrível, né? A gente depois de um tempo assim começa a analisar. Eu falo por mim, porque para mim, antes de eu virar terapeuta, a minha mudança, meu start, veio com as barras de Axis, né? Eu Ah, comecei sim. sendo atendida com reiki, depois com barras, nas barras, que eu falei, nossa, eu tenho que juntar as duas coisas, assim, sabe? Porque é Sim. incrível, né? Você potencializa a terapia de barras com o reiki, né? Uhum, Então, continuando aqui, aí o chakra, nossa, nossa hipófise, né? uhum, Nosso terceiro olho aqui, né? Responsabilidade por si mesmo, discernimento, inteligência, consciência, intuição, clarividência, cocriação do universo. Então, aqui é os pensamentos, né? Quando você uhum, está bloqueado, o pensamento de você tomar atitudes, né? sim. Ter como se diz, vira a clareza do que precisa ser feito, né? Do que precisa ser mudado, Uhum, né? Bom, aí o laríngeo, né? Que ele é da tireoide e paratireoide, que é a glândula que comanda ele. Autoexpressão, criatividade, materialização de ideias, né? Pensa e fala, né? uhum, Você pensa, você vai agir, né? uhum. E inteligência em ação, realizações, né? Tudo a ver com isso. E eu também tive muito tempo, muitos anos, meu laringe aqui, eu era o tipo de pessoa assim que às vezes engolia, doía. Quando engolia a saliva, doía, de tão travado que era, né? E tanto que Sim, depois eu desenvolvi a hipotiroidismo, né? Eu desenvolvi com o passar do sim. tempo. Tão travado que era, eu bloqueei, né? Uhum, Vamos lá, agora o cardíaco no coração, né? Amor, sentimentos, altruísmo, amor por si mesmo, intuição, sabedoria, compaixão e discernimento, né? Tudo que uhum, é amor, né? Tá ligado ao coração. sim. Que mais aqui? O estômago, que fica o plexo solar, né? Uhum, Ele é muito ligado a poder pessoal, você ter força para tomar decisões, sabe? Ele que trabalha isso. Alegria, autoconfiança, né? Coragem, emoções, desejos, equilíbrio, tolerância, perdão. Perdão, isso é muito importante. sim. A pessoa que não consegue perdoar, o estômago vai Uhum, gritar, né? Uma gastrite, uma úlcera, né? Tanto que a gente sabe que pessoas que são amargas, amarguradas, que guardam ressentimento, e tem raiva, não perdoa, ela tem grande chance de desenvolver um câncer de estômago. Grande chance, felizmente, sim. sabe? Uhum, Vai gritar o estômago, né? uhum, Gratidão e respeito. O respeito é muito ligado ao plexo solar, no estômago. sim. Aí tem o chakra aqui, que é o esplênico, que fica no umbigo, né? Uhum, Ele está ligado à sexualidade,
Relacionamentos e vínculos, relacionamentos não só amorosos, relacionamentos familiares também, relacionamentos de amigos, né? Todo que é tipo de relacionamento, tá? Prazer pela vida, autorrespeito e autoestima, tá ligado a esse chakra. E ele, bom, aqui ele é a glândula que é responsável por isso são os ovários e os testículos, tá? E o último chakra, que é o lá no períneo, né? Que é o básico, né? A gente chama de básico ou chakra raiz, né? Ele é energia de sobrevivência e funcionamento físico. Estrutura de base, ele tá lá, ele é embaixo, ele te dá base na terra, na vida. Você ter uma coisa concreta, forte, você tá com os pés no chão ali bem forte, ele tá ligado a isso, né? A raiz. Forças de base, né? Também relacionado ao dinheiro, trabalha muito isso. Trabalho, percepção de si mesmo, né? Realizações profissionais, está muito ligado a isso, que é a base da vida, tem que estar forte, concreta, bem estruturada, né? Sim. Então, o reiki é isso, né? Tem muito mais coisa, aqui eu tenho uma resumida, mas assim, as relações de cada chakra com várias áreas da vida, é muita coisa, bastante coisa, né? Por isso que é importante a conversa, a anamnese, para saber o que tem que trabalhar dentro de cada uma, de cada coisa. Acho que a Lu perguntou até aqui se você pode falar sobre a relação do reiki com problemas do intestino, qual chakra que talvez tem que ser trabalhado, se pode ajudar. Também é o chakra esplênico, estômago. Vai pegar todos esses órgãos aqui, né? Pega estômago, intestino, vesícula, pâncreas, fígado, toda essa região aqui do abdômen, né? Está relacionado a isso também. É a mesma coisa. Porque se o intestino funciona bem, o resto vai funcionar bem, né? Se não tá legal o intestino, o estômago, os outros órgãos não vão funcionar bem, né? Então tá ligado a isso também. Tem aí que... Eu lembro também que na sua sessão inicial você faz a medição, né? Para ver qual chakra que também tá desalinhado, e daí trabalha em cima, né? Com a radiestesia. Mas independente, sabe? Às vezes eu nem uso a radiestesia, assim, depende como que a pessoa tá, o estado emocional dela, eu vou trabalhar tudo. Não vou trabalhar só aquele chakra. Geralmente a primeira sessão eu vou trabalhar todos os chakras, né? Sim. Independente se está desequilíbrio ou não. Vou fazer um alinhamento energético. Pra você ficar bem, né? Fazer todo o alinhamento energético. Porque todos influenciam em todos também, né? Sim, exatamente por isso. Tem que estar em equilíbrio, né? E daí eu sempre faço, na sessão de barras, não sei se você lembra que antes de começar a sessão eu vou ver qual chakra está em desequilíbrio. Aí eu deixo ali o imã, 3 coisas juntas, né? Vai correr as barras, vou fazer primeiro equilíbrio energético e usar os ímãs biomagnetismo para equilibrar o chakra. Tudo ao mesmo tempo, uma coisa, né, ajuda na outra. Por isso que eu sempre acabo usando todas as técnicas juntas, né? Então é isso. Tem alguma pergunta aí? Não, né? Eu não tô conseguindo ver. Não tem mais. Só da Lu mesmo, que ela perguntou da questão do intestino. Mas é a Lu de Toledo? A Lu é de Rondon. Ela faz curso comigo lá, aqui em Toledo. Ah, que legal. Que legal. A gente pode fazer, se quiser, Lu, a gente pode fazer à distância, tá? Eu faço o mesmo trabalho presencial, pode ser à distância também, o reiki, né? Para dar uma equilibrada aí. Dá para fazer sim. Então, e as barras de axis, que assim, foi para mim a mudança na minha vida, né? Porque as barras de axis a gente fala que é uma técnica, uma ferramenta de empoderamento, né? E uma formatação do cérebro, né? As barras de axis é uma técnica de quebra de crenças limitantes, de coisas que colocaram na sua cabeça em algum momento, pode ser lá na infância, e você fica presa naquele certo e errado, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Não existe, né, o certo e errado. Cada pessoa é uma vivência diferente, né?
Uhum. Então, isso bloqueia muita coisa, né? Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para ser bem, para ficar bem claro, simples, assim, é essa questão do dinheiro com criança. A gente fala para a criança, não põe a mão direita que o dinheiro é sujo. Uhum. Até tem conceito vai entender o quê? Ela não vai ter dinheiro, porque é sujo, ela não pode pôr a mão, ela não vai ter dinheiro na mão dela, né? E isso em todas, várias áreas da vida, né? Várias coisas que a gente às vezes vê uma informação e o teu subconsciente absorve aquilo como verdade, né? Então, a gente é 95% inconsciente, 5% consciente. Tem estudos que falam que a gente é 3% só consciente, então a gente não manda nada. Sim. A gente acha que não comanda nada, né? Então, a barra de axis é uma técnica, assim, ela foi criada nos anos 90 por dois americanos. A gente fala barras por quê? Imagina aqui, dentro da minha cabeça tem uma barrinha, aqui dentro. Eu ponho a mão um ponto da barra, nas duas pontinhas da barra, e eu vou ativar a energia dessa barra. Uhum. Então, tem barra, a gente tem 32 barras na cabeça, né? São 18 pontos, 32, um de cada lado. Barras sobre todas as áreas da vida. Né? Então, eu sigo uma sequência, a barra de axis é uma sequência, eu não posso fazer igual o reiki, só chakra tal e tal, não. As Uhum. barras é uma sequência de canalização de energia de cada ponto. Então, é a mão, eu coloco a mão em alguns pontos da cabeça, né? Eu vou seguindo toda uma ordem e vou fazendo os comandos para cada área daquela. E eu vou falar assim que eu vi, né? Eu vi as mudanças na Nath. Eu vi as coisas acontecendo a cada sessão de barra, entendeu? Isso Sim. foi a barra à distância, não. A barra é só presencial. Ali, Ah, a sim. Cecília me perguntou. As Uhum. barras só presencial, não tem como fazer distância, não existe. Porque eu tenho que colocar a mão em cada ponto da cabeça e trabalhar a energia que tem que fluir ali, que está bloqueada. Né? Então, assim, é um 360 na cabeça, gente. É incrível, incrível mesmo, sabe? E eu, no começo, quando eu comecei a trabalhar com a terapia, em 2019, pela minha falta de experiência, eu fazia, assim, 10 sessões de barra de arte, sabe? É uma por semana. A gente pode Uhum. fazer um intervalo dali de 14 dias, se necessário for, mas não pode passar disso, porque é o tempo que a energia está fluindo nas barras. Uhum. Aí, com o tempo, eu fui vendo que a partir de 5 sessões eu tinha já havia resultado. Não é necessário 10 sessões, né? Então, depois trabalhar com as 5 sessões, e foi assim, perfeito. Todo mundo que eu fiz, as 5 sessões. Aí depois voltar, eu queria fazer uma por mês, aí com as pessoas eu fiquei atendendo até um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, continuava fazendo uma por mês quando tinha vontade. Sim. As barras é bem incrível também, demais, demais. Né? Eu coloco a pessoa em estado meditativo para ela relaxar, para ela dormir mesmo, para eu conseguir acessar o inconsciente dela e colocar ali as informações necessárias, né? Os comandos que precisa para mudar. É Uhum. muito bom. E é uma delícia a sessão. Ai, você vai lá, fica Relaxa, relaxada. relaxa. Uhum. É Bem muito bom, eu gostoso. gosto. Uhum. De vez em quando eu encontro umas amigas aí que são praticantes de barra de axis também, para a gente trocar barra, a gente fala, né? Uma faz na outra, né? A Uhum. gente troca barras, né? Porque tem que estar sempre dando uma atualizada aqui no HD, né? Então é É, bom. uhum. Isso que é bom, né? Que a gente sempre vai atualizando. Não é uma sessão só que resolve, né? Sempre tem que estar. Até porque a gente sempre pode chegar no próximo nível, né? Quebra aquela Exato. barreira inicial e vai Uhum. continuando. Olha lá, ó. Vou para Toledo sim. Estou em Curitiba, mas se tiver a Gênero Toledo, estou indo. Não vai largar Toledo, não. Uhul! Uhum. Vou sim. Pô, imagine. Vou sim. Uhul. Só agendar aí. Vamos embora. Sim. Então, e a outra que a gente estava falando antes era o biomagnetismo, né? Deixa eu pegar Uhum. uns imãzinhos aqui e mostrar. São usados vários tipos de imã. O biomagnetismo, assim, a magnetoterapia. Impactação de ímãs no corpo, em pontos que o corpo pediu para eu colocar. Eu faço. Essa técnica foi criada por um fisioterapeuta e médico mexicano, Dr. Góes Duran. Ele até
em 2020, eu acho que ele desencarnou, morreu agora em 2020, foi de saúde, né? Mas os filhos dele continuam, né? O trabalho do pai, também são médicos. Então, assim, eu faço um rastreio no corpo, uma técnica cinesiológica, que é com os pés que me respondem, né? E eu vou fazendo todo um questionário, seguindo uma ordem, tem uma sequência, e o corpo me fala aonde tem patógenos, que são o quê? Vírus, fungos, bactérias e parasitas no seu organismo. Então, eu vou colocar os ímãs no corpo, naquele ponto que o corpo pediu para colocar. A Nath fez na época pós-Covid. Eu fiz, atendi muita gente pós-Covid. Porque o Covid, ele bagunça o organismo, né? Bagunça tudo, baixa a imunidade, você fica com algumas sequelas. Então, o bio, ele restaura o organismo. Ele ajuda a aumentar a imunidade, a fazer a liberação do Covid mais rápido também, né? Então, os ímãs são esses aqui, né? Polo positivo, polo negativo. A finalidade é fazer o quê? Deixar o corpo mais alcalino. Quando mais alcalino, mais saudável você será, né? E a gente não consegue ter o corpo alcalino, porque a gente come de qualquer jeito, enfim, né? A acidez do corpo é grande, né? Sim. Então, o lado direito, nosso hemisfério, o lado direito, ele é polo negativo, né? Que ele é mais alcalino. E o lado esquerdo é polo positivo, que ele é mais ácido. Então, eu vou colocar o ímã nessa posição, sempre do lado de cá encostado do lado negativo, do lado de cá encostado do lado positivo, né? Por exemplo, aqui, o corpo pediu para eu colocar, achou aqui no meu ombro, apareceu um patógeno ali, coloca o ímã lá, eu vou colocar no ponto que precisa, como eles estão com polos separados, eles vão usar água do seu corpo para conversar entre eles, e nessa região que tem algo vai ser liberado. O corpo vai liberar aquele patógeno que apareceu ali. Deu para entender? Eu acho que ficou meio confuso. Acho que deu, né? Sim, Negativo, positivo. Aí eu coloco a água do seu corpo. Não sei se vocês já viram, tem no YouTube um vídeo de um cientista, não me recordo a nacionalidade dele, mas ele fez o estudo da água, que ele mostra as moléculas da água. Se colocar a água lá, ouvindo música sacra, ouvindo rock, sim. muda a molécula. Baseado nesse estudo que foi criado o biomagnetismo. Legal. Baseado nesse estudo da água, da molécula da água. Então, ele vai usar a água do seu corpo para liberar, para deixar o corpo mais alcalino, né? E daí você vai liberando, você vai ter que tomar muita água de atendimento, tomar água nos próximos 2 dias seguintes, porque o corpo vai liberando, né? Às vezes você vai ter algum efeito colateral, é normal também, né? Acontecer, ter alguma coisa, dor de cabeça, às vezes uma diarreia, enfim. É normal porque o corpo está liberando tudo que precisa, né? E, então, pós-Covid, ele funciona nessa finalidade, que é para restaurar o organismo, né? E fazer a liberação do Covid mais rápido, né? E, consequentemente, você aumenta a imunidade, você vai diminuindo as sequelas do Covid. Até teve um caso do menino que eu atendi em Toledo, que ele estava cheio de afta na boca depois do Covid. Afta. Aí a gente fez 2 sessões, acabou. Ficou bem depois, sabe? Que bom. Aí tem vários tipos de ímã, tem esse aqui também, que é o polo positivo e negativo junto, que é o que eu uso nos chakras para equilíbrio. Durante a sessão de base eu coloco esse onde está em desequilíbrio, né, no corpo. Tem várias finalidades aqui, tem vários tamanhos de ímãs, cada ímã é para um processo diferente, mas a intenção é essa, resumindo, é para restaurar o organismo, aumentar a imunidade, deixar o corpo mais alcalino, mais saudável. Pra mim foi muito bom, assim, porque eu tive muito efeito colateral depois do Covid. Bastante mesmo. E acho que quando eu fiz a sessão deu um alívio, assim, sabe? De ir saindo mesmo. A gente fez 2 sessões, né? E como ele é um processo um pouco mais agressivo para o corpo, então a gente tem que ter um intervalo maior, né? Umas 2 semanas, para poder repetir a sessão. Então, assim, geralmente eu atendo uma sessão,
Aí eu marco dali 15 dias para fazer um detox, que é um outro protocolo, que é para desintoxicar, desinflamar, desinchar o organismo também. Né? Então, fazendo 2, 3 sessões, você já vê muito resultado. Ajuda muito. Uhum. Ai. E aí, e eu lembro que você falou assim que a barra de Axis também assim mudou sua vida. Qual foi Para assim a mim, foi. principal mudança que você diria que você teve? Eu me senti, depois das barras, eu mudei a percepção sobre muitas Uhum. coisas que eu me bloqueavam, que eu não sabia que me bloqueavam, que eu precisava mudar o pensamento sobre aquilo. E me deu, assim, uma força interior muito grande, sabe? Uma força interior, assim, para ter tomado decisões. Decisões, assim, que eu precisava tomar essas decisões, mas que muitas vezes o Uhum. medo do julgamento também, do Sim. julgamento das pessoas, né? Isso me bloqueava. Eu não conseguia fazer aquelas mudanças que eu sabia que eram necessárias, mas eu não conseguia ter a tomada de decisões. E agora sim, vamos mudar isso e isso. Eu não conseguia, bloqueava ali, bloqueava, vinha o medo, vinha a insegurança, né? Durante muitos anos eu tive infecção de rim, de repetição, e eu não entendi o Uhum. porquê, todo ano, todo ano. Depois, estudando as terapias, eu entendi que é por causa do medo e insegurança. Pega essa região do rim, né? E quando eu Uhum. entendi melhor isso, você trabalha isso, eu nunca mais tive infecção de rim, nunca mais, já faz 5 anos que eu não tenho. E eu Que tinha legal. desde a adolescência, todo ano, eu parava no antibiótico, no médico, com infecção de rim. E Uhum. quando eu trabalhar essa questão do medo, insegurança e as barras veio para fechar isso para mim, sabe? Tipo, foi assim, o que me deu Uhum. força, que me deu. Acabou, foi o que realmente me empoderou, né? Para eu conseguir ter ter ação dessas tomadas de Uhum. decisões que eu precisava ter. Então, para mim, assim, foi incrível, 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 sabe? Eu fiz 2 cursos de antibarras, né? Fiz duas, Sim. mas assim, e daí quando, usando o reiki junto, que eu consegui ver o resultado mais rápido, que eu mudei das 10 Sim. sessões para 5, né? Então, Aham. foi incrível, assim. Para mim, as barras foi demais mesmo, sabe? Eu indico a todo mundo fazer barra de ar, sabe? Quem está na outra cidade, procura um terapeuta de barra, vai fazer, faça, porque realmente, né? E assim, terapeuta não cura ninguém, né? A gente mostra o Sim. caminho, né, Nath? Mostra Uhum. o caminho, a gente dá a clareza, né? Olha, tem que olhar para isso, olhar para isso. E muitas vezes dói mudar. Sim. Mudar não é Uhum. fácil, dói. A gente vai mexer no fundo do baú, pegar coisinhas que estão lá escondidinhas, que não foram resolvidas, tem que resolver, né? Pois é. Então é um processo assim que dói, não é legal, não é, né? Você vai ter que olhar com amorosidade, se acolher com amorosidade e mudar aquilo, né? Assumir seus erros, seus defeitos, né? E mudar, Uhum. né? Então a gente mostra o caminho que tem que ser feito, é o que você vai começar a trabalhar agora, né? Sim. Quando você trabalhar com constelação, vai ser o mesmo processo de Uhum. mostrar para a pessoa, né? Olha, assim tem que mudar isso. Muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, não continuam, né? Porque está doendo, não quer olhar, não é o momento de olhar ainda, né? Pois Desiste, é. né? Uhum. Mas tudo tem um momento certo também, né? Tudo tem. Sim. Cada Pois tem seu é. tempo, seu tempo. E é muito legal, assim, das barras, eu digo porque eu tive, eu tive efeitos, assim, ao longo das sessões, mas hoje eu vejo que foram várias pequenas coisas que foram mudando. Então, hoje eu consigo olhar para trás e ver o efeito que a barra de Axis teve na minha vida. E às vezes na hora a Exatamente. gente não percebe, daí por isso que tem gente que desiste, né? Acha que não funcionou e não sei o quê. Mas é justamente o que você falou também. Deu o caminho, tirou aquela venda dos meus olhos e falou assim, ó, olha para isso. Mas se Uhum. você não quer olhar, volta as vendas e Roda a segue. casinha. Aham, exatamente. É É, bem isso, assim. Uma coisa que eu falo para você, que as pessoas falam, mas eu não entendo o que está mudando. É muito sutil. Às vezes, uhum, uma situação que você passou por ela,
agiu de uma forma. Aí depois você passou de novo, agiu de outra forma. Ali você vai ver o quanto já mudou, né? Quando você para e pensa, nossa, mas um tempo atrás aconteceu isso e a minha atitude foi essa, e hoje foi muito mais leve também passar por essa situação, né? Sim. Então, e a gente quebra essas crenças limitantes, sabe? Por exemplo, eu falo muito sobre o perdão. As pessoas confundem, não sabem o que é o perdão. Porque a pessoa acha que perdoar é você ter que voltar a conviver com aquela pessoa, estar com ela todo dia e ter que sentar na mesa com ela. Não, gente, isso não é perdão. Sabe? Perdão é uma coisa, afinidade é outra. Você perdoa a pessoa, é aqui dentro, é dentro de você. Agora, você ter que conviver com ela de novo é uma opção, né? Uhum. É uma opção. Então, assim, isso também é uma coisa que as barras trazem pra gente, a percepção diferente com relação ao perdão, sabe? Porque o Sim. perdão, a pessoa pode você nem saber que você perdoou ela. Porque é aqui dentro, é você, né? Porque você não Uhum. quer ficar guardando e ficar doente. Gerar uma doença no seu corpo físico por causa disso, né? Sim. Tá? Perdoar não é voltar a conviver, ser feliz para sempre com a pessoa. Pode ser que sim, depende, né? Do tipo de relacionamento. Que bom se conseguir Sim. voltar a conviver, né? É. Mas é interno, é teu. É você olhar para tudo como foi, bom ou ruim, mas ter gratidão. Uhum. Ai, foi assim, pronto, gratidão da forma que foi. Porque a dificuldade traz muito aprendizado. Se você não Sim. ficar ali no vitimismo, sofrendo, chorando, tá? E olhar para aquilo de uma outra forma, você vai ver o quanto aprendizado que teve ali. E você vai agradecer por aquela dificuldade. É estranho falar assim, né? Muita gente Uhum. fala, como assim? Mas é assim que funciona. É dessa forma. Né? Eu mesma consegui mudar muita coisa na minha vida quando eu tive essa percepção, né? Poxa, tá bom, não vou ficar reclamando. Que bom que foi assim, agradecer por tudo como foi. Porque aquilo que, como foi, me trouxe a estar onde eu estou hoje, ser quem eu sou hoje. Né? Sim. Então, é tudo só uma escolha. Você fica ali no vitimismo, sofrendo, chorando, porque fez isso para mim, fez isso para mim. Ou você para e fala, não, né? Perdoa, agradece, segue sua vida. Fica tudo mais leve, né? Exatamente. Uhum. E, e também a barra traz justamente essa inteligência emocional que o Uhum. perdão exige, né? Do tipo assim, eu vou perdoar. É pra mim, mas é uma escolha eu querer passar por isso de novo ou não. E se Uhum. desprender dessa obrigatoriedade de que perdão é voltar a conviver, a dar crédito de novo. Porque isso é uma crença, né? Uhum. Uhum. Muita gente fica preso a padrões que criaram, sabe? Sim. Nossa, eu vejo assim, sabe, eu atendi pessoas assim que eram infelizes no casamento, mas ela ouviu do padre que até que a morte me separe. Gente, sabe? Vai ficar ali sofrendo, presa àquela, por causa de uma crença que botar na Uhum. cabeça dela que tem que ser assim, sabe? Sim. A gente, desde que você, que nem a gente aprende, eu sou kardecista, né? Então a gente aprende assim no Espiritismo que tudo pode, mas nem tudo convém, ok? E você pode fazer o que você quiser, desde que você não esteja prejudicando alguém. Você está Uhum. prejudicando alguém? Não, então tá tudo bem. Não fica preso ao julgamento dos outros que os outros vão falar. Não estou prejudicando ninguém. Estou fazendo algo que é bom para mim. Pode ser que lá na frente eu me prejudique, eu a mim mesma, né? Mas Sim. não estou fazendo mal para ninguém, tá tudo certo, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que E, quebrar esses padrões aí que criaram na cabeça, e gente, do certo e errado. Certo e errado não pois existe. é. É muito relativo, o que é certo para um é errado para outro. Né? A gente falando como é que é aqui no Brasil. Ai, quando eu vi isso, que na Índia bate, como é que é? Não come vaca, mas judia nas mulheres, né? Aí no Brasil é o contrário, né? A gente não judia as mulheres e come vaca. Então, entendeu? Cada lugar tem sua forma de agir, né? Não existe Sim, o certo e errado, o correto disso. justamente. E uma das frases que você coloca o áudio, né? Das barras. Porque eu lembro da gente Sim, ficar escutando. sim. E uma das frases
mais impacta é aquela. Tudo vem a mim com facilidade, honra e glória. Justamente É. para tirar aquela crença, né, de que tudo tem que ser difícil. Se eu quero ganhar Uhum. muito dinheiro, tem que ser difícil, eu tenho que sofrer, Uhum. porque senão eu não ganho dinheiro. E isso para mim foi muito importante. Não, rico não vai para o céu. Tem umas frases assim que eu, meu Deus, tá? Tem umas coisas assim que, nossa, e isso tá aqui há vidas, gerações, Uhum, né? sim. E Isso muita para mim gente. foi uma libertação muito grande, porque eu tinha dessa, assim, às vezes eu tava num lugar infeliz e eu pensava, não, mas eu, eu preciso, né? Eu só vou conseguir ir pra frente, é, como é que eu posso falar? Ter nome na profissão e não sei o quê, se eu passar por isso, porque, né? Assim, Porque o padrão é esse, né? é, todo lugar tem dificuldades, né? Mas quando a dificuldade te faz infeliz todos os dias, não é Uhum. uma dificuldade normal, né? E é muito perigoso você aceitar isso como normal, né? Porque é assim, tem que ser assim, e se eu não fizer assim, eu não vou ganhar dinheiro, e para que sair daqui se no outro lugar vai ser assim também? Então, Uhum. mais ou menos Exato. nesse sentido. É igual Bem, você pegar uma pessoa que sai do trabalho brava todo dia, né? Ai, que saco, eu tenho que trabalhar amanhã de novo, sabe? Tá uhum, só no sofrimento, né? Daqui a pouco ela tá gastando dinheiro na saúde dela, com infelizmente, né? certeza, Porque tudo começa no emocional, vai pro corpo físico. Então, sim, uma hora tá gastando dinheiro já em médico lá e não sabe que tem, né? Porque não tá feliz no que tá fazendo. Mas, é como eu sim, falei, as mudanças são doloridas, né? A gente sim, olhar e acolher e vamos lá, tomar atitude e mudar e, né, enfrentar. Às vezes fica uhum, muito comodismo também, né? sim. Mas, enfim. E eu sou muito feliz com as barras, assim, porque realmente, assim, mudou muita coisa pra mim. Eu lembro que eu tava num estágio de pós quando eu tava fazendo, e faltava, assim, uns 6 meses pra eu terminar o contrato, né? E eu já tava naquele desespero do tipo assim, meu Deus, a gente tá numa pandemia, a hora que terminar esse contrato, o que que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu vou arranjar emprego? Não sei o quê, desesperada. Sim. É, mandando currículo para tudo que é lugar e não sei o quê. Mas assim, eu só mandava currículo, né? Eu tinha ficado quieta, assim, não tinha conversado com algumas pessoas e não sei o quê. E eu lembro que Sim. conforme as sessões foram passando, eu comecei a falar para algumas pessoas, ó, tô procurando uma vaga, uma oportunidade. E, e foi uma pessoa assim que eu nem imaginava que me ajudou a conseguir uma vaga. Era a vaga dos meus sonhos? Não, mas era o que eu estava procurando na hora. Foi o que me ajudou demais a crescer, porque eu saí de casa, eu fui para outra cidade. Eu não dirigia nem aqui em Toledo, tive que pegar estrada, então eu Peguei tive que me estrada. obrigar a dirigir. Me deu dinheiro, consegui comprar meu carro, depois consegui voltar para Toledo e entrei no emprego que conseguiu me falar assim, cara, você não serve para isso. Sai daí e vai embora, muda de lugar. Então, assim, não foi assim, ah, fiz a barra de Axis ontem. Hoje a minha Uhum. vida tá toda certa. Não, Sim. foi um processo que veio isso, daí veio aquilo, e cada coisa no seu lugar, assim, é, que na hora talvez eu não tenha reconhecido, putz, eu precisava disso, mas hoje eu olho e falo, caramba, isso me ajudou demais, assim, sabe? Então Uhum. eu sou muito grata às barras, porque começou todo esse meu processo. Sim. Foi engraçado que quando eu te vi a primeira vez fazendo um vídeo, né? Falando, Uhum, falei, nossa, como assim? Coisa mais linda! Nossa, coisa mais linda! Nossa, que delícia! Que delícia ver isso, é muito bom. Para mim é muito gratificante. Mais, mais, uhum. muito legal. Né? Eu sou muito Ah, grata, mas que que bom que eu já legal. te conhecia do arco-íris e fui Sim. lá fazer tudo que você oferecia. Ai, muito bom. Se alguém quiser, então eu tenho uma amiga para indicar, uma terapeuta de barras, perfeita, assim, pessoa muito profissional, conheço para indicar, se alguém quiser.
Lá em Marechal também, eu conheço um terapeuta que, aliás, eu fiz um curso para ela. Eu fiz uma das... Ai, como é que a gente chama? Esqueci a palavra agora. Esqueci o nome agora. A gente usa um nome específico para esse curso, Uhum. né? Que não é Tá. bem um curso, é atualização, né? Eu Uhum. fiz com ela. Ela que foi a pessoa que fez em mim. Uhum. E assim, foi ela ia em Toledo atender. E foi bem engraçado, porque em 2017 eu tive uma cálculo biliar. Mas não foi bem cálculo biliar. Eu tive uma síndrome de Merise. E eu tinha uma pedra na vesícula, desse tamanho aqui, certinho, desse tamanho, Uhum. que ela estava rasgando o conduto da vesícula, que vai para o pâncreas, né? Então eu Uhum. conheço que tem que fazer transplante desse conduto, desse canalzinho, né? Uhum. Eu fiquei no hospital 3 dias internada na morfina, de tanta dor. Foi a pior dor da minha vida. Eu tive 2 partos, né? Mas na dor da Uhum. vesícula foi. Nossa. E daí eu lembro que era dia das mães. Eu tava assim, eu tinha saído do hospital, eu tava muito mal. E uma amiga falou: Ó, vem uma pessoa aqui na minha casa, no domingo, dia das mães, me atender, e eu quero que ela atenda você também. Ela viu o estado que eu tava. Essa minha amiga Uhum. é minha mãe aí em Toledo, ali. E eu fui, eu cheguei assim, eu tava com a energia no chão, sabe? E foi ali que começou tudo. Eu precisei passar por todo esse processo de dor Uhum. física, de Sim. coisas que eu não entendia, que eu deixei passar no emocional, que eu somatizei. Cheguei nesse ponto da minha saúde, Uhum. sabe? Eu cheguei nesse ponto e para eu mudar, sabe? Eu cheguei Uhum. lá no fundo do poço, agora é a hora de você olhar para muita coisa que você não está olhando, né? E a Uhum. vesícula vem da culpa. Eu carregava culpa de coisas que eu nem sabia, Nossa. sabe? Então, hoje, se falar para mim, a culpada é você, gente, entra aqui, isso aqui. Não faz efeito nenhum mais a palavra culpa. Sim. Mas foi ali que, assim, sabe, foi assim que eu tive. Aliás, foi agora, né? 17, 18, 19, 21, 22, 5 anos atrás, no Dia das Uhum. Mães, né? Então foi assim terrível, sabe? Daí foi quando eu conheci essa pessoa, a Crenilde Uhum. Andreoli, lá de Marechal, que ela vinha em Toledo me atender, me atendeu durante muito tempo com barra. Nossa, mas foi assim, sabe? Então, é isso que eu falo, gente. Eu demorei para olhar. Eu tive que chegar numa dor extrema física, pior dor da minha Uhum. vida. Tanto que a minha cirurgia não pôde ser por vídeo, porque a pedra é muito grande. Então, eu tenho um cortezinho aqui no meio do seio, que foi aonde esse ano a minha filha fez pra minha tatuagem da flor de lótus, em cima da Uhum. cicatriz, que diz tudo, né? A flor de lótus vem da lama, né? O renascer, né? Então, eu fiz a Uhum. tatuagem de cicatriz ali com esse significado mesmo, sabe? Então, Sim. assim, tem que parar e olhar, né? O que não tá, o que tem que mudar para não chegar nesse ponto, né? E eu Sim. tive que chegar nesse ponto para eu mudar muita coisa na minha cabeça, né? Atrás Sim. de ajuda. Mas foi incrível, E, né? Daí disso eu virei terapeuta, enfim, né? Curando algumas pessoas aí sim. também. Aham. Eu ia falar, a gente está aqui compartilhando experiência justamente para dizer que você que está assistindo não precisa chegar nesse ponto. Você Não, pode procurar ajuda antes, você pode usar uma sessão de reiki, uma sessão de barra de axis, para conseguir sair disso e ir para frente. Mas também, se você chegar nesse ponto, precisar de ajuda, a gente também tá aí. Então, exatamente, todo mundo é exatamente. bem-vindo. Eu sou apaixonada por constelação, apaixonada. Ainda não sentia a vontade de ser consteladora, não senti o chamado ainda, Uhum, mas eu vi muitas curas. Eu conheço bebês de constelação que vieram pós-constelação, sim, né, de casais que não conseguiam engravidar. Eu conheço uhum, mais de um bebê de constelação. Eu tive muitas curas de constelação, sabe? Precisar, estou constelando sempre. Tem alguma coisa para trabalhar, vai ser trabalhado. A gente está sempre sim, se curando, não tem jeito, né? aham, Mas é incrível, assim, eu gosto muito, muito, muito. É muito legal você estar nessa área aí, tá bem assessorada, né? Que eu já vi aham. as Ah, feras aí. sim, eu tô Muito amando, legal. assim.
Mal vejo a hora de chegar a hora de começar a ir para a prática mesmo. Uhum. E ai, é muito bom, porque realmente assim, a gente só consegue chegar na parte do colaborar quando a gente já tirou tudo do fundo do poço e foi Uhum. curando, né? Uhum. Então, assim, não é Exato. fácil, como você falou. É dolorido. Tem dias que você tem aquela exaustão que bate assim e você fala, meu Deus, hoje eu preciso deitar, chorar aqui no meu canto. Uhum. Uhum. Mas o bom é que a gente não desiste, que a gente vai lá, aí, porque o resultado é muito bom, né? Uhum. Então, assim, que nem até falei esses dias, acho que eu dei um depoimento pro curso mesmo, e eu falei, às vezes é difícil. Você chega, por exemplo, assim, no intervalo do almoço, cara, você tá tão cansado já de manhã que, nossa, teu corpo, assim, pesa pra voltar de tarde. Mas Uhum. é uma gratidão, assim, imensa. Eu não quero voltar pro estado anterior. Simplesmente Uhum. não quero. Então, o que tiver que vir, vai vir e vamos É, passar. é isso aí. Isso é uma coisa muito importante que você falou, né? Não retroceder, né? Assim, começar o Uhum. processo, continuar, continuar e vamos lá, vamos curar. Isso é muito importante. Porque você desiste, o que estava ali pesa mais ainda, porque daí você tem um pouco de consciência já, né? Aí É porque pesa daí mais você se ainda. culpa também, né? Uhum. Porque daí você pensa, É, ai, eu sei disso, tô fazendo de uhum, novo. Mas é óbvio que vai dar errado. Aí você já começa a criar o errado, inclusive. uhum, Então, realmente, o bom é começar a ir até o final. uhum. E tenho certeza que todo mundo tem o seu momento e vai chegar nesse caminho. É isso aí. Todo mundo tem, com certeza. Uma hora a gente vai ter que parar e olhar, né? Uhum. Mas então tá Então, joia, Nath. Acho que era isso nossa conversa. Gratidão a todos que estão aqui. Daqui a um tempinho a gente de repente marca com outro tema, alguma coisa diferente também. sim. Se as Aham. pessoas quiserem, né, mandar algum tema aí, manda, né? Trabalhamos essas Aham. terapias. Claro, se Sim. tiver da formação vai ser mais legal ainda, vai ter experiências para a gente trocar. Vai ser Sim, bem legal. aham. Pois é. Então, muito obrigada, tia, por ter Eu que agradeço, compartilhado aqui comigo. bem feliz aqui. Foi muito bom. Sim, eu adorei também esse contato que a gente teve. É muito bom compartilhar a experiência que a gente já conhece. Você foi uma das pessoas que, inclusive, me inspirou, assim, também a entrar nesse mundo de cabeça, porque eu também vi a sua mudança, né? Porque eu também te conheci Sim, antes das sim, terapias. Então, exatamente. com certeza, se você não tivesse aplicando na sua vida, eu não teria ido fazer com você. Então, você Ah, é uma olha terapeuta só, que eu sei que aplica. é Então, bem isso, né? Mas que uhum, bom, né, que a gente está aqui disposta, aberta a essas mudanças para melhorar, né? Que bom. sim. Inspirar mais Uhum. pessoas que façam o mesmo, né? Amém. Procure sua cura. Vamos lá. Então, tá bom. Obrigada, tia mesmo, de coração. Beijo, E beijo no vamos para coração. a Obrigada. próxima. Gratidão Obrigada, a gente. todos. Obrigada a todos por terem nos acompanhado até aqui. Se alguém quer o contato da tia Débora de Curitiba, ou de alguém que ela conhece daqui, ou quando ela vai vir, pode comentar aqui na nossa live, eu vou deixar salva. Se você conhece alguém que essa conversa aqui vai ajudar, compartilhem. E a gente fica à disposição também no direct, enfim, para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem também, beleza? Obrigadão, Então, tá, gente. tchau. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Boa Até noite. mais.